Olá, muito boa tarde a todos vocês. Meu nome é Lilian, eu sou assessora digital. Venho aqui, então, convidar vocês mais a um bate-papo de hoje com a nossa influenciadora digital, a Aline. Muito boa tarde, Aline. Boa tarde, tudo bem, Lilian? Tudo ótimo. Vocês seguem algum influenciador digital? Qual é a opinião da influência do influenciador na vida de vocês? Hoje já tem algumas faculdades e universidades que oferecem cursos para influenciadores, né? Para onde encaminha o universo da informação? Recebemos, então, a Aline, que se também é biomédica e influenciadora, e, sem dúvida, assistimos algumas mudanças muito grandes nessa transmissão, na hora de consumir uma informação, o que mais chama atenção nessa mudança hoje. Então, hoje a gente vem bater esse papo sobre essa influência, sobre esse conteúdo que realmente vem influenciando bastante a gente no nosso dia a dia. Aline, o que é ser uma influenciadora digital hoje? Bom, eu penso que ser influenciador digital é uma pessoa que tem alguma coisa considerada autêntica e, com isso, ela influencia comportamentos. Esses comportamentos podem ser modo de pensar, modo de agir, estilo de vida, a forma como se veste, a forma como a pessoa cuida e conduz a vida dela, né? Eu acredito que hoje o influenciador, ele não é uma pessoa que tem uma grande quantidade de seguidores, mas sim que tem alguma autenticidade e que faz com que as pessoas se inspirem nesse influenciador de alguma forma. Entendi. E como que é para você ser biomédica e influenciadora digital? Bom, são dois mundos completamente opostos, né? Eu É. não entrei nesse mundo de influenciador digital por vontade própria, acabou acontecendo sem querer, né? Eu sempre fui da área da saúde, eu sou formada em biomedicina, trabalho nessa área, e tudo começou quando eu comecei a namorar uma pessoa mais nova que já vivia nesse universo, né? Não do meio de influenciador, mas vivia muito mais nesse universo das redes sociais do que eu. Isso até me incomodava um pouco. Porém, com o passar do tempo, ele começou a trabalhar como influenciador digital na área de gastronomia. E eu, que estava sempre com ele, comecei a acompanhar. E meio que sem querer, eu acabei adentrando nesse mundo, porque algumas parcerias procuravam ele, querendo que a gente fizesse algum trabalho ou de casal, ou que eu fizesse algum trabalho que fosse mais feminino, algo de skincare, maquiagem, que não daria para chamar um homem, né, para representar um produto ou um serviço. E eu acabava aceitando, porque eu sou desinibida, né, eu tenho facilidade de conversar. Naquela época eu ainda não tinha muita facilidade de conversar com as câmeras, porque eu prefiro a interação ao vivo ainda, creio que seja por causa da idade, né, que eu não sou tão nova, mas eu acho que é uma coisa muito treinável, né, então eu fui treinando essa habilidade, eu não nasci com a habilidade de falar para a câmera, eu ainda acho esquisito, eu prefiro falar para uma plateia, eu prefiro ver os rostos, mas eu fui treinando essa habilidade de falar para a câmera, e hoje eu acho que eu me saio, assim, consideravelmente bem. Então, de dia, eu sou biomédica e toda a minha hora livre, quando eu tenho um trabalho, eu acabo sendo uma influenciadora digital, né? Muitas vezes eu crio conteúdo para poder publicar esse conteúdo ou na minha rede social ou na rede social de alguém. E você acha que todo mundo pode ser influenciador digital? Olha, eu acho que qualquer pessoa pode ser influenciador digital, contanto que você se destaque da multidão por algum motivo, né? Muitas pessoas hoje são influenciadoras, não é porque elas querem, mas elas têm alguma característica que chama a atenção dos outros. Às vezes pode ser aparência, a pessoa tem uma beleza que muitas pessoas gostam de assistir, as pessoas acabam sendo influenciadas também por outros comportamentos que ela tem. Às vezes a pessoa tem um modo muito engraçado de se expressar, de ver a vida, ou a pessoa tem um certo tipo de inteligência que atrai atenção. Enfim, a pessoa tem que ter algo ou ter um conteúdo que se destaca das outras pessoas. Eu acho que isso é o essencial, algo que se destaca do resto. Entendi. E como que você administra o seu tempo entre transmitir o seu conteúdo, produzir o seu conteúdo e ser uma pessoa normal, que acorda cedo, trabalha, que é uma biomédica, né? Como que você administra tudo isso?
Bom, é bem louco, né? Eu trabalho em horário comercial aí das 8 às 5 ou das 8 às 6. E sabe que grande parte do meu conteúdo eu produzo nas minhas horas livres. Então, quando eu preciso produzir o conteúdo, sempre é no período noturno, depois que eu chego em casa do trabalho ou aos finais de semana. Agora, quando eu edito esse conteúdo, que a gente sabe que existe esse processo, né, entre você produzir um conteúdo e publicar um conteúdo, existe uma edição, e essa parte da edição às vezes leva até muito mais tempo do que produzir o conteúdo. É. Essa edição eu faço, por exemplo, quando eu estou na condução indo para o trabalho, que é um tempo que eu perco muito, né? Mais de 1 hora de ônibus e metrô, indo e voltando do trabalho, eu uso muito esse horário para editar fotos e vídeos. Também aqui em casa, quando eu tenho tempo livre, um pouco antes de dormir. Enfim, toda vez que eu tenho um tempo livre, consigo pegar no celular, às vezes na minha hora de almoço, ou no trabalho mesmo, se eu tenho um pouquinho de tempo, mas a produção do conteúdo tem que ser geralmente nos meus horários livres, né? E com isso, ainda nos meus horários livres, eu preciso fazer uma dança aí para encaixar também a minha rotina pessoal, meu relacionamento, ver meus amigos, a rotina do meu noivo, porque ele também tem vários trabalhos como influenciador digital e eu sempre acompanho ele, então é uma dança aí do onde cabe um horário para mim fazer, para mim poder utilizar para trabalhar com isso. Entendi. E quantas horas para criar um conteúdo? Por exemplo, de uma viagem, por exemplo, que você fez a última vez, né? Para onde que você viajou mesmo? Foi a última viagem? Olha, minha última viagem faz um mês, eu fui para Chapada dos Veadeiros, né? E na viagem eu faço questão de documentar o máximo de coisas que eu consigo, porque eu amo ver conteúdo de viagem dos outros. Toda vez que eu vou viajar para um lugar, eu procuro no Instagram hashtags desse lugar para ver o conteúdo, eu assisto os stories da pessoa, se ela deixou salvo nos destaques, eu leio a legenda das fotos, porque ali a gente pega muitos insights, muitas dicas, né? De coisas que de repente você não vai encontrar no YouTube, talvez você encontre num blog, então eu acho isso bem interessante. Por isso eu documento bastante a viagem, né? Para documentar, que seria criar o conteúdo da viagem, eu não penso muito, né? Eu vou mostrando, fazendo vários takes, vídeos ou fotos que eu acho interessante. E geralmente de noite, né, próximo de dormir, quando está deitada na cama, já curtiu todo o seu dia, eu aproveito para editar essas fotos e fazer a edição do vídeo, que é mais complicada, né? Eu gosto de colocar legenda nos meus vídeos, mas eu não vou te falar que eu consigo fazer todo o conteúdo durante a viagem, não. Eu Ah, consigo entendi. adiantar uma ou outra coisa, né? E eu acabo arrumando esse conteúdo quando eu já cheguei em casa. E a Aline Ferrari está aberta a parcerias hoje? Olha, eu dei um tempo, né? Um pouco com o Instagram, porque assim, 2022 foi um ano muito louco para mim e várias chaves mudaram na minha cabeça. Então, eu estou mergulhando aí em novos projetos e eu dei um tempo com as parcerias, né, com os trabalhos do Instagram. Alguns que eu já tinha firmado compromisso, eu continuo fazendo sim, eu acho importante, né? Eu acho que a palavra no mundo digital hoje ela é muito importante, porque às vezes a gente faz muitas parcerias ou trabalhos, às vezes só pelo combinado ali, não, é um erro, claro, a gente não tem um contrato, mas eu sempre honro tudo aquilo que eu combino com as empresas que procuram o meu trabalho, né? Então eu continuo fazendo sim as parcerias que eu já tinha combinado antigamente, mas para fazer uma nova parceria ou pegar um novo trabalho, tem que ser algo que me interesse muito, ou que tenha muito a ver com o que eu estou indo de encontro hoje, sabe? Então, eu dispensei várias parcerias já nesses últimos 2, 3 meses, porque eu estou dando foco em outra coisa da minha vida agora, mas quando é algo que me interessa, por exemplo, você quer divulgar a sua clínica de estética e você quer aplicar ácido hialurônico, pode me chamar que eu vou fazer sim, porque esse é um conteúdo que me interessa. Agora, por exemplo, uma empresa que eu gosto muito, já trabalhei, me chamou para fazer um conteúdo de roupas, entendeu? Não que a roupa não me interessa, eu acho muito legal. O pagamento não era em dinheiro, era uma troca, né? Ela ia me fornecer algumas peças de roupa, e roupa é uma coisa que eu não estou precisando hoje em dia, muito pelo contrário. Eu tenho aí o guarda-roupa lotado, então eu dispensei, porque hoje para mim não é interessante. Então, eu estou selecionando bastante, porque tempo é dinheiro e o tempo está bem corrido. É verdade. E qual é o nicho que a Aline Ferrari trabalha hoje como influencer?
Olha, o meu nicho é o meu lifestyle, né? Eu sei que muitos influenciadores têm um nicho específico e eu acho isso muito interessante, porque você se especializa num assunto, mas como eu nunca quis ser influenciadora, né? Eu acabei adentrando nesse mundo sem querer, aí meio que de gaiato por causa do meu noivo. Eu acho que eu nunca me firmei num nicho. Então, o meu lifestyle hoje é o que eu visto, aonde eu frequento, por intermédio do meu noivo, as coisas que eu como e bebo, porque eu gosto de comer bem, eu gosto de beber bastante, então eu acabo também falando muito sobre isso, as viagens, que é o meu tipo de lazer preferido, e sobre pets, né? Eu gosto muito de gatos, eu tenho, não são meus os cachorros, mas é como se fossem, então eu também falo bastante de pets, estilo de vida, modo de pensar, viagens e skincare, principalmente, né? Que eu já sou uma pessoa 35 anos mais. Esse é um Meu Deus. assunto que eu penso bastante hoje em dia, então hoje eu não durmo sem tirar maquiagem, eu não durmo sem passar pelo menos um hidratante, qualquer hidratante no rosto. Eu não Eu saio tenho que mais sem colocar protetor. isso, eu tenho que colocar isso na minha rotina também, porque Eu era não uma pessoa muito consigo. relaxada, sabe? Mas começou a gritar aqui os sinais de expressão e hoje eu ligo muito para isso, para a saúde no geral. Então eu acho que eu influencio porque tudo que eu falo e mostro aqui é muito real, né? Então eu prefiro trabalhar com esses assuntos que são os assuntos que eu realmente vivo. Entendi. Eu trabalho como criadora de conteúdo digital também, sou também da parte do marketing, caí assim, vamos dizer, de gaiato, né? Porque eu também era da área da saúde, que nem a Aline Verdade. né? E eu saí da área da saúde e ingressei aí de cabeça. E para fazer todo esse conteúdo que eu trabalho hoje, com o qual eu divulgo hoje, eu levo bastante tempo. Ser uma influenciadora digital exige muito estudo também? Eu acho que exige estudo, não tanto estudo, mas eu acho que exige muita prática, sabe? Não que seja muito difícil, mas se você ficar só estudando e não colocar em prática, não vai para frente. Você pode ler 1000 assuntos sobre como gravar um bom stories, mas enquanto você não der essa cara a tapa e for lá gravar history, gaguejar, passar vergonha, falar a palavra errada, dar branco, você não se especializa. Então, eu acho que o influenciador criar conteúdo, ele é muito mais prática. Mas sim, é necessário estudar. Cada vez que eu vou trabalhar com um produto, antes de criar conteúdo, eu leio sobre o produto, até mais a fundo do que um cliente leria, para saber tirar dúvida, para poder orientar melhor, e para também não cometer uma gafe e falar uma bobeira, e também, principalmente, para ver se aquele produto ou serviço se encaixa no meu estilo de vida, no meu modo de pensar. Então, é interessante, assim, estudar sobre isso, mas é muito mais importante praticar. E entra justamente a próxima pergunta, que as pessoas precisam saber mais, elas querem saber mais de opinião ou você acha que elas querem saber mais de notícia? Na sua vivência de influenciadora, o que você acha que elas Eu buscam acho que mais hoje? a internet, ela confundiu esses dois conceitos, né? É, Opinião e notícia, porque notícia ou fato é uma coisa que não depende da sua opinião, ele simplesmente ele tem um embasamento científico, ou ele tem um embasamento de acontecimento, e isso independe da opinião dos outros. Agora, a opinião é o que eu acho sobre aquilo. E o achismo, ele está muito em alta na internet, e o é, problema é que algumas pessoas confundem o que elas acham com um fato. Isso é ruim, porque tem muitas pessoas que influenciam muita gente e elas emitem a opinião delas muitas vezes não baseada em fatos, né, não baseada em notícias, e sim no que elas pensam, e isso é uma arma que é usada contra, né, a internet, ela deveria ser utilizada para agregar, para espalhar conhecimento, e não para você disseminar a sua opinião preconceituosa ou a sua opinião com falta de conhecimento, e hoje é uma coisa que acontece muito na internet, né? entendi. E hoje também eu observei que tem bastante cursos voltados para influenciadores digital, né? Como que você é um influenciador. Eu observei também, até numa pesquisa, antes mesmo de a gente iniciar esse bate-papo, que tem uma faculdade, a Uni Santana, que está, então, fornecendo aí um curso também para um influenciador digital. Você sabe se existe registro para CLT, para influenciador digital?
Olha, eu não sei se existe registro na CLT, mas se não existe ainda, eu creio que o mundo caminha para isso, né? É, Geralmente, muitos influenciadores digitais, eles não estão profissionalmente legalizados, ou eles abrem um MEI com uma segmentação hoje que não é a de influenciador digital, né? A gente tinha ali antigamente um MEI que ele era próximo, eu até esqueci agora qual era, mas era ou de agência, de marketing ou algo do tipo, mas essa categoria, ela saiu do MEI e ela entrou no, não sei se foi na microempresa ou no pequena empresa. No MEI hoje, o que a gente mais tem que se aproxima do influenciador digital é o editor de vídeo. Eu ainda acho que é muito distante, né, do é, que um influenciador faz para um editor de vídeo, mas para começar, para você ter um CNPJ, abrir uma empresa, né, e garantir o mínimo dos seus direitos, você pode começar com o MEI. Mas eu acho que sim, eu acho que é algo que vai acabar acontecendo. Se existe já uma universidade, eu creio que daqui para frente, talvez, não sei se as universidades elas vão realmente crescer, mas muitos cursos com durações de até 2 anos, porque tem muita coisa para ser aprendida, sim, né, edição de fotos, edição de vídeos, oratória, influência, tem muitas coisas que podem ser ensinadas nesses cursos, e eu acho que existe todo um mercado que precisa dessa demanda, né, com a internet realmente 3.0 chegando aí, e esse mundo que a gente está vivendo cada vez mais online, que é o que a gente chama de metaverso, né? Eu creio que isso vai ser cada vez mais frequente. Então, creio sim que é uma profissão do futuro e é importante você se profissionalizar, porque assim como eu e assim como você, muitas pessoas estão saindo dos seus trabalhos tradicionais e antigos, né, e migrando para esse mundo digital que está abrindo diversas portas. é verdade. Tanto que por marketing mesmo, que eu estava até procurando sobre isso, e realmente eu não tinha encontrado ainda, tanto que eu não tenho registro por enquanto, mas eu já localizei. No marketing digital, realmente não tem CLT, não tem registro, marketing digital. Então, sendo assim, eu posso ser registrada como designer, né? E aí eu vou até correr atrás disso tudo também. Mas, como já existe vários cursos para o marketing digital, eu creio que é algo que futuramente vai ter que ter um registro para regulamentar, então, tudo isso aí que vem surgindo, né? E, falando em surgir, o que te inspira hoje? Olha, o que me inspira hoje, eu acho que, inclusive, foi um dos motivos de eu ter dado uma pausa, né, na criação de conteúdo dentro do meu Instagram. Primeiro, que eu quero migrar para um outro formato, onde eu possa me expressar maior e falar, fazer vídeos mais longos. Então, eu tenho um projeto de migrar para o YouTube. Migrar para o YouTube, não, né? Não vou sair do Instagram, mas eu quero abrir um canal no YouTube. E o que me inspira hoje é viver um estilo de vida mais saudável e com mais foco em algo que me auxilie no agora e no futuro, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente pensa muito o que eu vou fazer ou como eu vou chegar até os 30 e poucos anos. E aí a gente chega nos 30 e poucos anos e eu acho que chega esse segundo baque. É É, assim que eu quero viver a minha vida até os 50, até os 60, até os 80. Então, o que me inspira hoje, né, o meu norte hoje é fazer coisas e buscar cada vez mais saúde, mais conhecimento, buscar ser um ser humano melhor. Inclusive, muito engraçado que a gente está falando sobre isso, porque hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, meio que desabafando com as redes sociais, que é uma coisa que eu tenho costume de fazer, né? Eu gosto de desabafar com as redes sociais, mas hoje eu tenho muita cautela, e a gente sabe por quê. uhum. E então, o que me inspira é isso, eu acho que é ser uma pessoa melhor e trazer isso para os outros. Então, eu dei uma pausa nos conteúdos, eu acredito que eu vá voltar um dia, mas com um novo formato, entendeu? Eu não quero mais falar de coisas muito fúteis, talvez eu queira falar de coisas mais profundas. Eu creio que também é mais por conta, assim, que vai passando o tempo, vai passando a idade, a gente vai observando que aquilo que a gente trazia de conteúdo hoje não é tão relevante, né? Exatamente isso. E falando um pouquinho sobre expressão, né? Que a gente não pode falar aquilo que a gente pensa. A Aline é uma pessoa muito autêntica, dinâmica, mas com limites, né? Quem conhece a Aline sabe. Só quem conhece E sabe, é verdade. né? Qual é a dica que você daria hoje para saber esses influencers que espelham em você?
Olha, eu acho assim, né? Essa é a minha opinião pessoal, isso não é um fato, já para deixar bem claro. A internet, hoje ainda, infelizmente, ela é terra de ninguém. Então, muitas É, coisas ruins acontecem na internet, inclusive crimes, e as pessoas saem impunes. E às vezes esses crimes acontecem por uma besteira. Por exemplo, hoje falar de política na internet é um assunto extremamente polêmico, porque as pessoas estão muito polarizadas no assunto política, sabe? Então, ou você tem que ser de um grupo, ou você tem que ser de outro. Se você não é de um nem de outro, ambos te odeiam. Se você é de um e não do outro, você também é perseguido. Isso é muito ruim. Esse é um assunto que eu evito falar. Primeiro, que é um assunto que não me interessa. E só de eu falar que não me interessa, isso já é motivo para as pessoas me criticarem. Elas acham que todo mundo tem que ser politizado para saber votar bem, aquela coisa e outra, mas eu já penso diferente, né? Lembrando só que essa é a minha opinião, isso não é um fato. Eu evito falar de assuntos polêmicos, mas eu vejo muitos influenciadores que falam que sim, que você tem que se posicionar, você tem que deixar bem clara a sua opinião sobre certos assuntos, inclusive os polêmicos. E assim, eu evito por causa da minha maturidade emocional, né? A galera hoje que está influenciando digitalmente, ela é um pouco mais nova do que eu. Na época que eu tinha idade deles, eu falava a minha opinião, só existia lá o Facebook, eu já arrumei muita briga, eu sei como é que é, e não vale a pena ficar discutindo pela internet, sabe? Eu não me nego a falar sobre nenhum assunto ao vivo, cara a cara. Mas na internet eu não comento sobre assuntos polêmicos, a não ser que me incomode muito. E política é um assunto que não me incomoda muito, porque independente do fulano ou cicrano lá, eu vou tocar minha vida da mesma forma, eu vou correr atrás do meu, vou fazer as minhas coisas, e eu não tenho política de estimação, acho ridículo quem faz isso, acho ridículo quem fica defendendo o político, da mesma forma que eu acho ridículo quem defende time, quem defende com unhas e garras um certo artista, porque eu não estou ganhando dinheiro com isso, então isso não importa exatamente. na minha vida, né? Essa é a minha opinião, é um assunto que eu acho polêmico, eu evito falar. Existem outros assuntos polêmicos que eu até abordo, mas com cautela, por exemplo, referente à repressão que as mulheres sofreram ao longo de toda a vida e ainda sofrem, né, de certa forma, essa desigualdade, sei lá, às vezes eu comento sobre aborto, mas assim, muito rapidamente, porque, primeiro, que não é o foco do meu Instagram, segundo, que os assuntos polêmicos realmente não me interessam e não mudam a minha vida, e eu não estou na internet para criar inimizade. Mas a gente sabe que briga chama muita atenção na internet, né? Tem É gente verdade. que só fala de assunto polêmico porque quer atrair atenção e quer atrair um público que perde o tempo da vida deles brigando por uma causa que você defende que não vai mudar em nada a sua vida, não vai te trazer dinheiro. Enfim, eu evito. Então, essa é a minha opinião, mas não é um fato, né? As pessoas podem fazer o que elas bem e entendem aí na internet. Entendi. E saindo um pouquinho do foco da política, mas voltando um pouquinho sobre a mudança que anda ocorrendo, né? Você tocou no assunto sobre metaversos. E, e eu conheço um pouquinho você, eu sei que você está engajada muito nisso. Então, o que você tem de novidades para a gente sobre esse assunto? Olha, o que eu penso é que logo quando esse assunto surgiu, né, eu acho que esse assunto ele ficou famoso depois que o Facebook mudou o nome dele para Meta e explicou que ele estava criando um ambiente virtual, que é como se fosse um Second Life. Quem tem a minha idade vai lembrar desse jogo, mas ele é como se fosse uma realidade virtual onde nós vivemos dentro de uma realidade ali, de uma rede social onde você vive, compra, se expressa e etc. Eu acho que primeiro deu um boom, né, porque o Facebook tem muita influência hoje na vida das pessoas, e aí as pessoas meio que se interessaram bastante por esse assunto, mas agora eu acho que deu uma mornada, mas acho que deu uma mornada para voltar com tudo, né? Eu acho que enquanto esse metaverso, essa realidade não chega tão próximo a gente vai vendo uma notícia ou outra, muitas pessoas são muito céticas com relação a isso, mas acho que é uma coisa que não tem mais como frear. Eu acho que é uma coisa que vai crescer cada vez mais, vai estar cada vez mais presente, talvez não muito nas nossas vidas, né? Que a gente já está aí, vai da metade para o final, vamos dizer assim, né? A gente meio que já tá mais ou menos definido, mas eu acho que a geração nova que vem aí, 18, 20 anos, eles vão viver essa realidade virtual, esse metaverso com força. E
E aí, o que você, falando um pouquinho, então, sobre isso também, qual que é a sua meta para daqui 5, 6 anos, vamos dizer assim? A minha meta principal de vida hoje, por incrível que pareça, é ter liberdade geográfica e liberdade de tempo. Por que eu estou falando isso, né? É importante ganhar bem, é importante você ter uma renda legal. E desde sempre, quando eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu sempre tive uma renda mediana. Eu nunca ganhei muito e também nunca ganhei pouco. Sempre ganhei na média ali, na média do que a maioria do pessoal da classe média baixa, né? Que acho que é onde eu me enquadro, recebe. E aí eu percebi uma coisa esse ano, que as coisas não têm muito a ver com dinheiro, sabe? É muito legal ter dinheiro, claro, é muito melhor ter muito dinheiro para você poder comprar todos os seus luxos, e é bom. Mas eu vejo que hoje, por exemplo, eu olho para trás e eu deixei de fazer várias coisas, não por causa de dinheiro, mas por causa de tempo, ou por causa que eu tenho uma limitação geográfica, porque eu tenho que estar num lugar de segunda a sexta, no horário combinado para trabalhar. Isso me incomoda muito. Então, hoje eu estou buscando não ter horário para trabalhar e não ter local para trabalhar. Eu quero trabalhar de qualquer local e em qualquer horário, contanto que o serviço seja feito. Há várias formas de fazer isso, tem muitas empresas que trabalham com diversos assuntos, não é só no marketing, não é só no digital que isso acontece, um monte de gente consegue fazer, e hoje essa é a minha meta. Então, daqui 5, 6 anos, eu não me vejo mais no meu trabalho, embora eu seja concursada, né, concursada estatutária, que é aquele que não manda embora nunca, só se eu matar alguém, ou fazer uma burrada muito grande, mas eu não me vejo mais daqui 5, 6 anos lá, eu me vejo trabalhando em algo onde eu tenho essa liberdade de tempo, liberdade geográfica, e é isso o projeto qual eu ando me empenhando em aprender para pôr em prática o mais rápido possível. Entendi. Bom, eu agradeço muito a sua participação aqui na assessoria digital. E, gente, para quem não conhece, então essa é a Aline. E olha, a gente já vem quantos anos de amizade, Aline? Ah, vai fazer aí você que guarda uns 8 anos. 8 anos de amizade. E por incrível que pareça, o nosso nicho se enquadrou, né? Muito engraçado, né? Que a gente seguiu por caminhos opostos, parecidos, e a gente se encontrou de novo, né? Não só na amizade, mas até profissionalmente, a gente se ajuda, né? Mutuamente. Bem legal. Tanto que a gente até marca reuniões, né? Para debater sobre assuntos novos que vêm surgindo. Aí eu ligo para ela e falo, Aline, você está sabendo disso? Você está sabendo dessa novidade? E a mesma coisa acontece também com ela, né? Ela também tem contato comigo e vem... A gente troca figurinha, né, das nossas descobertas. Exatamente. Então, muito obrigada, Aline, mais uma vez por você estar por aqui. Muito obrigada. E tenha uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Até a próxima.